Glória a Deus. Sobre a ordem de Jesus Cristo aos seus discípulos. Primeiro, nós precisamos saber, de fato, o que é ser discípulo de Jesus Cristo. No Evangelho de João, no capítulo 8, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. 31, está escrito assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, primeiro ponto, crê em Jesus Cristo. Os que criam nele, Jesus disse assim: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, a palavra de Deus, ela será liberada para os discípulos de Jesus. Estes discípulos são aqueles que permanecem na palavra de Jesus Cristo, diferente das ideologias que os homens têm pregado no mundo afora. Agora vamos para Mateus capítulo 10, do versículo 5 em diante. Vamos ministrar acerca do que é a ordenança de Jesus Cristo para os seus discípulos. Quem são seus discípulos? Aqueles que permanecem na sua palavra, na verdade revelada por Deus, que hoje está disponível através do Espírito Santo para nos convencer, para nos orientar, para nos dar um direcionamento. Então, você que deseja ardentemente no seu coração, com toda a sua força, do seu querer, ser um discípulo de Jesus Cristo, está disponível, porque a sua palavra tem nos ensinado o caminho, a verdade que nos conduz a esta vida, que nos leva à vida eterna com Deus. Jesus Cristo é o único caminho. Então, o texto de Mateus capítulo 10 fala assim, do versículo 5 em diante. Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo, os 12 discípulos, Jesus enviou e ordenou, dizendo, é o que Jesus falou para eles, para os discípulos: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritano. O que significa? Não ireis pelo caminho da gente. Ou seja, essa gente aqui simboliza, retrata, seguir conselhos uns dos outros que não esteja com base na palavra de Deus. Tem muita gente que tem as suas ideias humanas e criam estradas, ramais, caminhos distorcidos da verdade. Então, Jesus diz, não vai pelo caminho das gentes. Muita gente vai inventar vários caminhos aí. Não é por aí que vocês, como discípulos, têm que ir. Vocês têm que ir pelo caminho da verdade. Ele diz também, nem entrareis em cidade de samaritanos. Quem eram os samaritanos? Era um povo que odiava o povo de Deus. Era um povo inimigo de Deus. Então não adianta você ir para lugar onde existe inimigos de Deus. Ou seja, outras seitas, outras religiões, caminhos que não aceitam a verdade da salvação de Deus que veio por Cristo Jesus. Então, o verdadeiro discípulo não vai para o caminho de qualquer gente, nem para o caminho onde não é bem recebido, principalmente como de fato era o povo, aquela gente e o povo samaritano. Aí ele diz ainda, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Israel é o povo o qual Deus escolheu como nação exclusiva de Deus
para manifestar o seu poder, para dar a este povo o direito que eles, na ignorância, têm, ainda nos tempos de hoje, rejeitado. E Jesus disse, olha, vocês têm que ir ante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, pregar para o povo de Israel. E como nós podemos fazer isso? Através do nosso testemunho, através dos nossos canais que nós temos hoje, redes sociais, canais de televisão, falar verdadeiramente quem é Deus e qual foi o propósito de Deus através de Jesus Cristo. O povo de Israel, essa nação que existe, eles ignoram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então Jesus diz que, olha, vocês que são meus discípulos, vocês têm que ir às ovelhas perdidas e dizer para elas que eu tenho oferecido a oportunidade para que vocês possam crer no Evangelho. O que é o Evangelho? Anúncio de boas novas de salvação. E qual é esse anúncio? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem crê em Jesus, quem crê está salvo. Porém, quem não crê está condenado. O povo de Israel precisa entender isso. Jesus disse para os primeiros discípulos lá, que ele enviou, ele ordenou, vai lá, fala para eles. Mas o que aconteceu? Eles rejeitaram. Eles rejeitam ainda hoje. E Deus levantou o apóstolo Paulo como apóstolo do gentil, que é todas as nações que não são povo de Israel, que não são povo judeu. Deus levantou o apóstolo Paulo, o último apóstolo que viu Jesus Cristo e que foi enviado por meio de Jesus Cristo para anunciar o evangelho ao povo gentil. Isto é um outro grupo de pessoas, sem ser o grupo do povo de Israel. É o grupo de hoje, é a geração escolhida, o sacerdócio real, que é Jesus Cristo, para a nação santa. Qual é a nação santa? Toda a nação santa é aqueles que creem em Jesus Cristo. Quem não crê em Jesus Cristo não tem afinidade nem parte alguma com ele, porque está negando, está sendo como os samaritanos, inimigos de Deus. Então, os inimigos de Deus não são, de fato, dignos que a gente vá até eles, porque eles já se tornaram inimigos de Deus. Amém? Deu para entender até aqui? Então, nós temos que pregar a palavra de Deus, que é uma pérola. E ele diz, não lanceis pérolas aos porcos. Então, nós não podemos chegar e pregar a palavra de Deus em qualquer lugar, para qualquer pessoa que não crê, de fato, no que está escrito. Toda a escritura, divinamente, ela é inspirada por Deus, através do Espírito Santo, para nos instruir, para nos ensinar, para nos responder, para que nós possamos perfeitamente fazer a obra de Deus. E ele diz, e indo pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Quando Jesus manda os discípulos ir a determinado lugar, nos dias de hoje ele diz, olha, vai lá e diz, agora chegou o reino dos céus. Porque é através do poder da palavra de Deus, manifestada através do Espírito Santo, que vai nos convencer, que vai nos direcionar a viver o que a palavra está revelando e que já foi provado, testificado no passado. Hoje, no presente, Deus não mudou, não há diferença. Jesus Cristo é o mesmo, hoje, ontem e eternamente. Então, devemos pregar o evangelho na forma de que está escrita na palavra de Deus, revelado nas escrituras sagradas. E ele diz mais, indo pregai, dizendo, é chegado o reino de Deus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graças dai. Preste atenção nos detalhes. Nós fomos chamados e escolhidos por Deus para anunciar o evangelho. Esse evangelho tem o poder de curar enfermos, de libertar os oprimidos pelo diabo, de fazer maravilhas. Ele diz, é chegado o reino de Deus. Ressuscitai os mortos, limpar os leprosos, curar os enfermos,
limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, de graça recebeste, de graças dai. Mas nós podemos ter a convicção que hoje a maioria das pessoas que se dizem cristãos, mas não são discípulos de Jesus, eles vão com o intuito e o propósito de adquirir bens financeiros, bens materiais através do Evangelho. O Evangelho não foi feito para você adquirir bens. O Evangelho foi feito para nos salvar, para que a gente possa ter o poder de Deus em nossas vidas e abençoar outras vidas que necessitam de cura, de libertação, desta pregação, de ser limpos, ao ponto de ressuscitar até os mortos, de expulsar demônio, e convicto que isso tudo é gratuitamente, pelo poder de Deus manifesto através do nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus, ele tem este poder de nos convencer. O representante legal de Deus hoje, que habita em nosso ser, é o Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz que nós somos o templo do Espírito de Deus. Que nós temos que valorizar esse templo que Deus tem nos dado. Nesse tempo, para que nós possamos ser grato a Ele e engrandecer o nome dEle gratuitamente. Sendo já valorizado pelo preço que foi pago na cruz do Calvário por mim e por você. É por isso que temos que pregar o arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Crê nas boas novas de salvação. E de pregar o Evangelho. Meu irmão, o maior preço que deve ser cobrado já foi pago. Foi o preço do sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, foi para nos dar esse direito de ir de graça, como discípulo, anunciar estas boas novas de salvação. Ele diz mais: não possuais ouro nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Outras traduções diz salário, mas na verdade Deus está se referindo ao sustento. Quando nós estamos disponíveis para fazer a vontade de Deus, Deus já tem suprido as nossas necessidades. Até mesmo antes do nosso ir, Ele já supriu a nossa estadia onde quer que a gente vá para anunciar o Evangelho. Eu lamento muito, porque eu conheço muitos pastores que se diziam irmãos, se intitulam de pastores, mas esqueceram-se de mim. Já preguei muito nas igrejas de muitos pastores. Interessante, que a igreja onde Deus me fez renascer novamente foi a única igreja que eu nunca tive a oportunidade de pregar. Pelo contrário, fui desprezado, humilhado, maltratado, mas em nenhum momento guardei rancor nem mágoa, porque Deus me ensinou, através da atitude daqueles líderes que estavam ali na frente daquele ministério, que eu não poderia ser igual a eles. Que Deus tinha me escolhido para ser verdadeiro. Embora pecador e falho, mas a palavra de Deus, ela tem valor, ela deve ser honrada. Porque para isso Deus manifestou seu Filho ao mundo como Senhor e Salvador do mundo, para que nós possamos viver a verdade. Mesmo quando nós não temos força, é Ele que nos capacita, o Espírito de Deus. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos sequer nem orar como convém. É o Espírito Santo que intercede por nós e fala diretamente no trono de Deus Pai, para a glória do nome de Jesus Cristo, para que nós possamos, de fato, viver este Evangelho. Então, como eu estava falando, existem pastores que, recentemente, eu estive visitando uma dessas congregações e eu não me senti muito bem. Fui mal recebido
pouco me deram atenção. E eu fiquei observando, mas me valorizando, porque como está escrito aqui, na palavra de Deus, aquele que ouve a voz, a mim me ouve. Nós não somos chamados para ficar negociando a palavra de Deus, nem querendo ser engrandecido por isso. Mas nós somos honrados por Deus, porque a graça dele nos envolve. E quando nós vamos a determinado lugar que somos desprezados, humilhados, maltratados, nós já sabemos a situação, como Jesus diz aqui para os discípulos. Não deem no caminho das gentes. Essas pessoas que pensam de qualquer forma, que faz da palavra de Deus um evangelho distorcido. Faz com que a Bíblia diz, ama teu semelhante, ama teu próximo. Se não puderem andar dois juntos, se não estiverem de comum acordo, não podem caminhar juntos. Isso tudo Deus vai cobrar da gente. Como é que eu vou viver contigo no céu se aqui na terra eu não te valorizo? Como é que eu vou viver contigo na glória, com Deus, se aqui nós somos desunidos? É tempo de refletirmos, é tempo de nos arrepender e ver de fato o que está acontecendo. Igrejas com enfeites tipo um circo, um palco de espetáculo, aonde o homem faz ali as suas manifestações, suas apresentações, suas reuniões solenes, e se esquece do principal, que está ali presente, porque Deus está em todos os lugares. Ele é onipresente, ele é onisciente. Antes que chegue uma palavra, ele sabe tudo que iremos pronunciar. Então nós temos que atentar para esses mínimos detalhes das coisas que têm acontecido no meio do povo, que se diz, que se chama pelo nome do Senhor. Veja o mundo como é que está. E a culpa é da igreja que está adormecida. A igreja que não está avivada. E tem gente falando em avivamento. Mas não andeis preocupado, porque o Senhor sabe muito bem quem Ele tem escolhido e qual a graça está sobre nossas vidas. Existem os filhos das trevas e existem os filhos da luz. Nós precisamos analisar através das nossas atitudes, dos pensamentos, da forma de ver, de falar, de ouvir, todas as nossas interpretações, nós precisamos analisar para participar da mesa do Senhor. Não é só no dia de Santa Ceia, aquela reunião solene que muitas vezes vão lá para tomar um pouco do cálice, não sabe nem o verdadeiro significado, que é o sangue de Cristo, e o pão, que representa o corpo de Cristo. Estão ali só simbolicamente como elo de unidade, de uma amizade. Mas, de fato, não estão vivendo a pregação do Evangelho. Eu me senti assim, desvalorizado como um cristão, no meio de um povo que eu fui lá porque eu considero, ou digamos, poderia considerar, pois as atitudes que foram apresentadas, de fato, me entristeceu o coração. E apenas eu peço a Deus que dê a eles o que tem me dado, conhecimento da verdade, para que eles possam pregar o Evangelho e viver sem pensar nos fins lucrativos. Mas eu observo que esse povo não gosta de ouvir a verdade. Eles gostam de semear palavras que são suas ideologias humanas para conquistar o povo, para beneficiar a si próprio. E eles beneficiam individualmente a eles e se esquece até mesmo daqueles que contribuem nesses benefícios. É muito importante esses detalhes. Cuidado aonde você está contribuindo. Não é para você deixar de contribuir. Você tem que ter a direção de Deus aonde você vai contribuir. Se de fato está sendo vivido o evangelho de salvação. Não é o evangelho de prosperidade,
Não é o evangelho de adquirir bens, de mostrar que tem. Tem igreja aí que tem até sítio, né? Tem fazendas, gados. Para que juntar tesouro nesse mundo, nessa terra, se o reino de Deus não é aqui? Você quer viver o reino de Deus aqui? Você está vivendo um reino totalmente distorcido da verdade. Eu sei que essa palavra vai doer nas pessoas que não querem a verdade. Porque a verdade, de fato, ela não dói, ela liberta. A dor está nos princípios daqueles que não querem se firmar nos princípios de Deus, porque tem os seus próprios princípios de distorcer o evangelho e viver o evangelho como se fosse lucro. É um ganho, é um lucro, mas para o reino de Deus, não para o reino deste mundo. Afinal, Jesus esteve nesse mundo. Por que ele não continua aqui? Porque ele veio para nos apresentar um reino diferente, um reino que não é deste mundo. Então, se você não sabia, fique sabendo. Leia a Bíblia. Não espere só que alguém venha contar para você. Você tem que ler a Bíblia, você tem que se esforçar e fazer a sua parte. O fato de você contribuir, você tem que ter a direção de Deus. Aqui no Ministério Princípio Temer, nós precisamos de contribuição, mas ninguém contribui. Sabe por quê? Porque eu não peço. E sabe por que eu não peço? Eu não vivo pregando pedindo? Porque o preço é muito alto. O preço que eu tenho para pedir para vocês é um valor simbólico. Sabe qual é? Respeite o sangue de Jesus Cristo. Você tem como pagar esse sangue? Você tem como retribuir o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário por minha vida, por tua vida? Então não tem preço. De graça recebeste, de graça dai. Esse é o sentido do Evangelho. A igreja precisa muito, sim, nós precisamos, o Ministério do Princípio Eterno também precisa. Mas essa não é a nossa pregação. Esse não é o nosso intuito. Se você sentir de Deus, que contribua. Procura aí, através de se interessar, saber como você pode nos ajudar. Mas o principal da ajuda que nós precisamos é a sua oração. Para que a oração? Para você falar com Deus, para que Deus abra o coração dos homens e nos convide para pregar. De graça. Eu não cobro um centavo para pregar a palavra de Deus. Mas porque as igrejas, por onde eu passei e preguei a palavra, como eu estou pregando aqui agora, não me chamam mais. Por quê? A culpa é de Deus? Não. A culpa é dos homens. Porque quando nós pregamos o Evangelho, nós temos que estar convictos do valor que tem o Evangelho de Cristo Jesus. Quando nós pregamos, nós sabemos que a cura, acontece essas coisas aqui, ó. Quando o Evangelho de fato é pregado, olha o que acontece. E indo pregar e dizendo, é chegado o reino de Deus, o reino dos céus. Ou seja, a presença de Deus através de nossas vidas está neste lugar. Está aqui agora. Está onde nós estamos pregando o reino dos céus, o reino de Deus. Tem valor? Tem. Qual é o valor? O precioso sangue de Jesus na cruz do Calvário. Você crê nisso? Então, se você crê, vai acontecer isso aqui, ó. Curai os enfermos. Haverá cura de enfermidade. Pelo sangue de Jesus Cristo. Não é pela oferta nem o dízimo que você dá, não. É pelo sangue de Jesus. Limpai os leprosos. Aqueles que são cheios de feridas, físicas e espiritualmente. Jesus cura. O sangue de Jesus tem todo o poder para curar, para lavar, para nos livrar e libertar. Mas por que estamos enfermos, leprosos, cheios de feridas no coração, na mente, na alma? Por que estamos enfermos? Porque somos incrédulos. Nós buscamos congregar simplesmente para satisfazer o ego da nossa alma. Nós queremos algo que não é Jesus. Nós queremos benefícios. E o maior benefício é o sangue do Cordeiro que nos purifica de todo o pecado. Haja cura, haja libertação, haja expulsão de demônios. Tudo isso
na presença de Jesus Cristo, hoje representado pelo Espírito Santo que manifesta em nossas vidas. Quantas pessoas se reúnem para fazer vigília? Só barulho, a noite todinha fazendo barulho, reteté e coisas semelhantes a essa. E a pureza, de fato, qual é o sentido dessas reuniões? Está tendo cura? Está tendo libertações? Demônios são expulsos? Não é preciso se manifestar e o pastor conversar com o demônio, não. A presença de Deus causa justamente a libertação e nos livra dessas coisas. Satanás não chega diante do trono de Deus, não. Mas eu e você, pelo Espírito de Deus, temos esta ousadia de falar e de viver como testemunho vivo, porque está escrito na palavra de Deus. Eu sou um milagre. No ano de 1998 eu infartei e saí do meu corpo, eu vi todos os procedimentos e Deus me deu uma nova oportunidade, estou aqui pregando o Evangelho. E mesmo assim falho, porque a honra é dele, a glória é para ele. E a honra dele e a glória dele ele não dá para ninguém. Então tome posse dessa palavra. A honra é dele, a glória é dele, o culto é para ele. Então deixe Deus te usar. Não crie ideologias próprias, querendo convencer o povo a ser ofertante e dizimista para saciar o seu ego de querer ter benefícios para si mesmo. Crie vergonha na cara, se arrepende e creia no Evangelho de salvação. Não possuais ouro nem prata. Você não precisa ter nada, nem ouro, nem prata. Presta atenção. Você não precisa possuir nem ouro, nem prata. As duas moedas de valor, o ouro e a prata. Tem os maiores valores na terra, o ouro, depois a prata. Aí vem diamante, vem as pérolas e assim sucessivamente. Mas nenhum desses tesouros é maior nem valioso, tão precioso como as pérolas, que é a palavra de Deus. Se você não gosta desse tipo de pregação, felizmente, eu não tenho outra verdade para lhe dizer. Eu também sou necessitado desta verdade. Eu não preciso que alguém venha me manter para me dizer que Jesus Cristo ele é o Senhor da minha vida, que Ele me salvou, que Ele me deu uma nova vida, que eu creio em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu não preciso de dinheiro para falar isso, eu não preciso da moeda. Eu preciso ter convicção que eu sou livre para fazer a verdade expressa na palavra de Deus. E de pregar o Evangelho. Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Qual o problema da tua vida hoje, meu irmão, minha irmã? Qual o problema da tua vida hoje, amados líderes religiosos? Deus, através de Jesus Cristo, Ele quer verdadeiramente transformar nossas vidas, nos dá essa oportunidade de transmitir a verdade e vivermos ela, mesmo quando nós não temos força nem poder para isso. Mas o Espírito Santo de Deus nos guia na verdade e testifica em nosso ser, de fato, o que a palavra registra por gerações e gerações. Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus Cristo. Que essa palavra encontre uma briga em teu coração. E você, meu amado, que outrora era meu amigo, considerado um líder, um pastor, um homem de honra, por que tem me desprezado? Eu tenho cometido algum delito? Se eu cometi, me perdoe. Use da misericórdia do Senhor que está sobre a sua vida. Estenda a mão e me ajude a caminhar. Porque o testemunho que você está dando para mim é que eu não tenho valor algum, que o que eu prego não é a verdade. Não interessa para você o que eu prego. Tudo que eu falei aqui não interessa para vocês. Onde é que está o erro? Conhecereis a verdade vos libertará. Não me convide para pregar o que você quer ouvir. Mas esteja preparado para Deus nos moldar e trazer
a verdade dele, até mesmo para mim, quando estou pregando o seu evangelho. É assim que funcionam as coisas de Deus. A honra é dele, a glória é dele, é para ele. Então, se Moisés disse assim, se tu não for comigo, não adianta eu ir, Deus. Da mesma forma que foram os profetas no passado, nós temos que sentir a mesma glória de Deus sobre nossas vidas. Se tu não for comigo, não adianta eu ir. Muitas vezes nós estamos sendo descartados, desprezados. E aquele que nos despreza, de fato, eu tenho a convicção que desprezam o que Deus tem de melhor para nossas vidas. Que a sua palavra, revelada através do dom do Espírito Santo, que me concede essa graça, do dom de Deus, o dom é de Deus, de me usar para ministrar a palavra de Deus como ela é, não como eu quero que ela seja. Na direção do Espírito Santo, embora você não creia, porque muitos não creem, sabe por quê? Porque são incrédulos, não têm o Espírito de Deus. Não basta apenas só o batismo na água, tem que ser batizado com o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo. O batismo nas águas é um batismo de arrependimento, renunciando à vida do mundo secular para ter uma vida com Deus, um compromisso social. Batismo nas águas. Mas o batismo com o Espírito Santo é um elo de intimidade entre você e Jesus Cristo. Ele disse para os discípulos, olha, aguardar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Ora, eram os discípulos de Jesus. Mas ele disse, aguardados em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Vocês não podem ir sem antes ter o revestimento de poder. Qual é esse revestimento de poder? O Espírito Santo que desceu, que chegou naquele lugar onde ele estava reunido, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e capítulo 2. Você vai ler acerca disso? Pode ler. Eles estavam reunidos lá, aguardando, conversando, jogando conversa fora. Será que ele vem mesmo? O que ele nos prometeu, será que vai se cumprir? E de repente veio como um vento, viamente impetuoso, invadiu aquele lugar. Foram vistas línguas repartidas como fogo. Olha, antes ele estava lá conversando. Não era a língua normal. Mas quando veio o Espírito Santo, eles começaram a falar novas línguas. Jesus disse que quando o Espírito Santo vem, a gente vai ser batizado, né? Falarão novas línguas, expulsarão demônios, curarão os enfermos. Tudo pelo poder do próprio Deus. Sabe por que não acontece o verdadeiro avivamento? Porque o povo está ligado naquilo que eles querem, não naquilo que Deus quer. Eles pensam que estão na igreja ali porque querem algo de Deus. E não atenta porque Deus já deu o que tinha que dar. Por isso ele não vai com ouro, não vai com prata. Vai de graça. Porque de graça tu recebeste. Agora de graça tu tens que dar. Então quando nós estivermos unidos na unidade do Espírito de Deus, a unidade do Espírito Santo, a mover. Aí quem está do nosso lado, seja qual for a necessidade, haverá a manifestação do poder de Deus. Em Deus faremos proezas. Meus amados, esta é a palavra que eu tenho para, nesse instante, nós aperfeiçoarmos o nosso conhecimento e adquirirmos a oportunidade que Deus tem nos concedido em nome de Jesus Cristo. Vamos orar, agradecendo por essa palavra. Seja qual for a tua necessidade agora, a necessidade que você esteja, seja física, começa pelo reino espiritual. Sinta a presença do reino de Deus agora em tua vida, através da oração. Vamos orar. Pai, é em nome de Jesus Cristo, o nome que está acima de todos os nomes, que tem todo o poder nos céus e na terra. Jesus Cristo, nós queremos apresentar sobre o teu altar, Senhor, as vidas que estão conosco nesse instante, que chegou até o final desse vídeo, ouvindo a tua mensagem. E agora, participando desse elo, Pai, de intimidade, de orar, de falar contigo. Deus, ao mover sobrenatural nesse instante. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade, Senhor, nos lugares celestiais. E nós habitamos nesse mundo que foi feito por Ti. E tudo quanto há no mundo a Ti pertence, Pai. Principalmente o homem,
A natureza humana, Pai, a ti pertence. Temos o teu fôlego de vida que tu soprou nas narinas de Adão. E hoje nós vivemos com esse fôlego, Pai. Resultado do crescimento, da multiplicação. Mas precisamos, Senhor, nos arrepender e nos converter, Senhor, dos maus caminhos. E olhar para ti de uma maneira sobrenatural, sabendo que tu estás presente. Que haja cura, Senhor, que haja libertação. Que os demônios caiam por terra, que haja entendimento da tua palavra, que o teu Espírito Santo, Pai, nesse instante, manifeste, faça maravilhas acontecer para a glória do nome de Jesus Cristo. Que as pessoas que chegaram até aqui possam entender o chamado, o sacrifício da cruz do Calvário, o sangue derramado, o alto preço pago por mim e por todos que crêem no nome de Jesus Cristo. Pai, é no nome de Jesus Cristo que oramos e te agradecemos. Porque nós agradecemos porque temos fé que tu és poderoso para fazer além do que nós pensamos, além do que nós pedimos. Haja, Senhor, cura. Visita aquelas pessoas que estão nos leitos dos hospitais. Muitas delas, Senhor, ainda não compreenderam por que estão ali. Mas tu tens um propósito. Tu tens nos dado a oportunidade. Enquanto ainda estamos com vida, temos a oportunidade para nos arrepender, para entender qual é o propósito que tu queres conosco. E as pessoas, Pai, que estão ligadas, as pessoas que estão necessitando de algo, que possam entender que tu tens atraído a atenção delas para orar mais, para te buscar mais, para viver mais a tua verdade e assim sermos livres para glorificar o nome de Jesus e nos tornar um verdadeiro adorador. Assim, Senhor, nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica conosco. Ajuda, Senhor, o nosso ministério. O princípio é teme, que vem do teu temor, para que o teu nome, Jesus, seja glorificado através de nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós somos o Ministério Princípio é Teme, trabalho evangélico Missão Eterna. Divulgamos a palavra de Deus, cumprindo o chamado, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quem crê, será salvo. Quem não crê, já está julgado. Amém? Deus ama você. Ama de tal maneira que deu seu Filho para que você possa crer e viver a salvação. Amém. Glória a Deus.